Foi no reino das Quandus que se ergueu bela cidade. Neste poço da lavagem, com muita dignidade, o seu povo ali vivia repleto de alegria, sem pensar em vaidade. Seu nome, Carnaubais, vem de uma planta típica do Nordeste brasileiro. De outras terras ela se estica e nos vales potiguares encanta nossos olhares entre os pés de oiticica. Canafistras, marizeiros, se rende à sua beleza. Dos seus leques verdejantes, feito de vento e leveza, um sopro feito de calma, é assim a sua palma, aplaudindo a natureza. Um sopro feito de calma, é assim a sua palma, aplaudindo a natureza. Como relato escrito, quem primeiro escreveu sobre a nossa civilização, sobre Carnaubais, foi Câmara Cascudo. Esse fez um pequeno relato, apenas destacando as oficinas, que era uma comunidade rural aqui da nossa região, onde lá tinha uma industrialização da carne de charque. E vinha os tropeiros do Ceará, né, pegar essa carne aqui para exportar para outros estados. E o resultado é que, passando ali na várzea, onde se constituiu a cidade, tinha um poço muito grande, perto de cajazeira, umas árvores bastante frondosas, e esse poço era uma vertente que era perene. Tinha um poço no meio lá do povoado, onde os tropeiros viajantes vinham, descansavam, lavavam seus cavalos, e aí esse poço ficou conhecido como Poço da Lavagem. E esse poço de lavagem, ela foi se difundindo, foi crescendo, até chegar um morador, Abel Alberto da Fonseca, um cidadão com ampla visão já de empreendedorismo empresarial. Foi ele que construiu o primeiro sobrado, ele que desenvolveu a Feira Livre, ele que trouxe a imagem de Santa Luzia. Tem até uma história por trás dessa imagem de Santa Luzia que ele trouxe para a cidade, foi que ele tinha muitas terras, então tinha muitos carnaubais. Teve um período em que o carnaubal dele pegou fogo. Então o que acontece? Ele chorou, pediu a Deus, pediu a Santa Luzia que livrasse os carnaubais. Ele pediu a intercessão de Santa Luzia para que os olhos dos carnaubais não viessem a ser queimados, mas que continuasse os carnaubais preservados. E foi o que aconteceu. O fogo se apagou, choveu, o fogo se apagou e ele trouxe Santa Luzia. Tanto que até hoje a padroeira da cidade é Santa Luzia. Então, com esta realidade, a devoção a Santa Luzia começou na que nós chamamos cidade histórica, onde lá está a primeira capela de Santa Luzia. E com essa primeira capela, a devoção a Santa Luzia foi crescendo e hoje tem 114 anos de devoção. Muito bonita a devoção das pessoas em Santa Luzia. Claro que
não é como antes, como era na cidade antiga. Inclusive, até a minha monografia que eu fiz, no curso de História, quando eu me formei, era relacionada à festa de Santa Luzia. As mudanças, entendeu? Como o povo era devoto antes e como hoje outros eventos chamam mais atenção do que a própria festa de Santa Luzia. Que a festa de Santa Luzia, os mais velhos, de acordo com a entrevista que eu fiz com eles para a monografia, sentem muita falta da cidade histórica, de como era lá essa socialização entre as pessoas, porque não era só a festa em si, né? Era um momento de reencontro, um momento de socialização, era muito bonito. Carnaubais, ele tem a sua emancipação política em 63, né? Em 74 você tem a Grande Cheia, que vai motivar o translado da cidade, da parte de várzea para o que a gente chama de tabuleiro, né? A parte mais alta, né? Então você houve essa mudança, essa dinâmica, que é uma dinâmica que seguiu o ritmo das águas, né? Foi motivada pelas águas, né? Em 1974, amigo, eu me encontrava em Natal, morando na casa do estudante, e aqui toda a região da Várzea do Açu, toda sitiada, toda já alagada, as pessoas morando, saindo da Várzea para vir morar aqui nesse alto, nesse planalto onde hoje estamos situados, sendo retirado às pressas em canoa. O canoeiro veio pegar a gente, era mais de 11 horas, mais de 10 horas da noite. Quando foi de tarde, a água já estava botando já passando na casa, já assim, quase dessas alturas, de um lado e outro da casa, e passando, aí eu me preocupei, meio-dia, de manhã para meio-dia. Você vai-se embora e, se puder, saia quanto mais antes melhor, que a previsão é água muito. Mas a minha felicidade foi o final de Zé Carreiro, ele já morreu. Ele tinha feito uma balsa de mulungu muito boa, aí pegou uma parte dos meninos que era pequeno, uma parte da família, e passou. Aí eu passei mais os maiores, e o final e o compadre João de Doca, e subiu, aí pegou o Carnaubal. No Carnaubal a água não tinha muita correnteza. E quando a gente carregava qualquer coisa, a gente se encostava numa carnaúba, até chegar no tabuleiro. Foi um pavor, foi um negócio sério. Foi um sufoco grande aqui para nós, viu? Mas graças a Deus estamos contando a história, né? Graças a Deus estamos contando a história, mas foi muita coisa. Saímos de lá debaixo d'água, embarcado. O carro ficou lá que não pôde sair de momento. Ficou o carro trepado do patamar da igreja, porque não tinha condição de sair. Nós viemos atravessando por debaixo do pé de manga, por debaixo do pé de manga, por debaixo de pé de pau, né? Por cima de tanque. A gente ouvia os pés de pau quando relampeava. Duas famílias numa canoa. Correndo no alvoroço, o berreiro dos bodes, com medo da grande cheia. E na arrumação da canoa, o sangue sumindo na veia, pressa pra salvar os trecos, arrumando os cacarecos, outros deixados na teia. Em 1974 foi a maior enchente dada na região, pois tínhamos antes uma cheia em 1924, que essa dizimou toda a comunidade do Rosário. Tive em 1960 essa outra grande cheia, e a maior de todas foi em 74, que fez com que nós saíssemos da sede antiga, lá da Várzea, lá da planície, para vir habitar aqui neste Planalto. Realmente o nosso povo moravam todos na Várzea, e é um fato que é interessante, e tinha muitos moradores que moravam entre a cidade e o tabuleiro, que é hoje aqui a cidade. Então nesse Carnaubal, que hoje está muito devastado, moravam muitas famílias
que na grande maioria dessas famílias moravam em casas de taipa ou casas de palha, toda de palha. As portas eram até também de talo, tudo artesanal, não tinha nada. Então, muita gente, eu me lembro ainda, meus 10, 11, 12, 13 anos, muita gente morava em casas de taipa ou casas de palha, entre a cidade antiga, que hoje a gente chama cidade histórica, e hoje a cidade nova, que é essa aqui que nós estamos. Quando as águas se mostraram, senhora da natureza, varrendo aquele espaço com sua enorme destreza, Carnaubás não afundou e da cinza retornou, mostrando sua grandeza. Mesmo assim, sua memória se encontra bem protegida nos relatos do seu povo, embora um pouco escondida, está guardada no fundo, na cicatriz da ferida. Depois de 74, ficou arrasado a cidade toda, todo o vale, né? E aí transferiram a cidade para cá e o governo do estado e o Banco Mundial, né, ajudaram a reconstruir. Só que naquela época, que era no período militar, foram construídas aqui 147 casas, se não me engano. Viemos para cá, ficou em Carnaubás, que é um dado interessante, depois da cheia, ficou em Carnaubás quem não pôde sair, quem não teve condições de sair, ficou os pés descalços. Quem teve uma condições, saíram. Por quê? Além da questão da cidade arrasada, né, Carnaubás não tinha uma escola de primeiro grau. E daí para cá, esse projeto urbanístico se expandiu e hoje nós temos aqui uma moradia bastante acentuada. Então essa cidade aqui é uma cidade projetada. Até hoje muitas pessoas sentem falta da cidade antiga. Inclusive tem moradores lá, tem pessoas que relutam em vir morar aqui na cidade. Porque lá é um canto perto do rio, né, onde se desenvolve a agricultura. Mas quando nós chegamos aqui, a igreja não tinha mais teto, já tinha caído tudo, estava toda abandonada. Aí meu pai começou a se reunir e ajeitar. Ele disse: Zé, eu vou recuperar a igreja. Ele foi trabalhando com os recursos próprios dele, lutando. Aí aparecia uma amiga, ele dava ajuda. E o sonho dele era recuperar todinha, colocar portas. Não tem, as portas são fracas. E enfim, aí ele faleceu. E o sonho dele era recuperar essa igreja. Eu tenho fé em Jesus, que antes de eu morrer eu vejo que o padre consiga recuperar. Eu não tenho condições, se eu tenho as condições eu fazia por recurso próprio. Então as pessoas tinham muito apego por lá. Então você tem a nova cidade, mas os costumes, né, a tradição ligada à carnaúba permanece até os dias atuais. Meu avô, ele era um fazendeiro, assim, não tão grande fazendeiro, mas era muito reconhecido aqui na região, entendeu? E aí, ele sempre foi inspiração para mim. Cresci vendo ele contando as histórias aqui da cidade, cresci vendo ele trabalhando e isso me inspirou muito. Entendeu? Esse clima de fazenda, de sítio, sempre me chamou muita atenção. E foi a partir daí que eu comecei a escrever. Os meus cordéis, eles são de cunho regional. Sempre falo sobre a história da minha cidade e também do Nordeste. Gosto muito, sou admiradora demais da minha região. A gente se conheceu através do projeto Mais Cultura, do Acorde Poesia, né? Mais Cultura nas escolas. E aí, Júnior estudava na escola da minha mãe, que a minha mãe era diretora, e ele ia lá para minha casa para ensaiar alguns projetos e tal. E depois que ele ensaiava, a gente ficava lá, brincando no violão, sabe? Aí ano passado, em 2020, ele me chamou para gravar um vídeo e a gente postou nas redes sociais e deu certo. O pessoal compartilhou, gostou do trabalho e aí a gente continua até hoje. Essa música eu fiz para refletir um pouco que o mundo está precisando, né? De paz,
recomeçar que tá difícil. Aí ele escreveu a letra e a gente fez a melodia da música. Hora de conquistar, irmão, que conquistar o seu amor, conquistar a sua paz, viver em harmonia, pra que ter mais? Viver em harmonia, pra que ter mais? Se tá com amor e paz, pra que ter mais? Não vamos perder o tempo pra lamentar, não, não, não. Pois esta é a hora de conquistar, irmão, o quê? Conquistar o seu amor, conquistar a sua paz, viver em harmonia, pra que ter mais? Viver em harmonia, pra que ter mais? Se tá com amor e paz, pra que ter mais? Bom, é um ambiente que eu costumo dizer belíssimo. Você tem aqui, no ambiente como um todo, né, uma grande diversidade, né, que muitas vezes quase sempre, essa diversidade não é percebida, né, por uma série de questões que não vem ao caso a gente discuti-las aqui. Mas uma grande diversidade em todos os sentidos, né, esse ambiente tem. Nós estamos aqui nas margens do rio Piranhas-Açu, que é o principal rio do estado, né? É um rio que está nesse momento agonizando, né? A gente vê um fiozinho. A mata ciliar originária desse rio, praticamente a gente já não encontra, a gente já não vê aqui, que é a carnaúba, né? Esse aqui se a gente usar usando o termo sertão, isso aqui é um sertão talvez um pouco diferente do sertão que é apresentado no cinema, no sertão que é apresentado na própria literatura. Porque esse é um sertão de carnaubeiras. E a carnaúba é uma palmeira, né? Então ela está verde o ano todo, né? Esse também é um sertão de caatinga, né? Você tem tabuleiro, que são essas áreas de arenito, né? E as várzeas, né, que são as áreas de terreno mais argiloso, né, que aí você encontra a carnaúba. Então nessa parte de várzea você tem essa característica, né, da carnaubeira como sendo a planta principal, né, mas você também tem o marizeiro, você tem a oiticica, né, e na parte dos tabuleiros você encontra a caatinga, né, a mata branca, né. E no meio desse ambiente todo, evidentemente, que tem os homens, né? Os homens e as mulheres, né? Que vão construindo as suas histórias e dando sentido a todo esse ambiente, né? Sou Aloysio Dias Lacerda, nasci 17 de 10 de 50, numa comunidade rural chamada Timbaúba. Me ausentei do convívio familiar aos 9 anos de idade por necessidade de aprimorar a minha educação. Voltei para minha terra, Carnaubais, depois de ter servido ao Exército, de ter morado 3 anos e 6 meses na Casa do Estudante Natal, e aqui estou diante das minhas raízes. Eu nasci aqui em Carnaubais com muita honra. Depois eu tive que morar em Mossoró para estudar na casa de uma tia. Lá eu passei 9 anos e voltei para cá de novo. Nesse período eu terminei o primeiro grau, o segundo, entrei na faculdade,
transferi para a Sul, me formei em letras e fui professor. Sempre fui aqui uma pessoa, um ativista, assim vamos dizer, cultural, metido com política, com esporte, com tudo que a cidade tem, eu sempre me meti. Em Mossoró, quando eu morava lá, eu fiz teatro, 3 grupos de jovens pastoral da juventude. E aí, chegando aqui, eu também me envolvi com grupos de jovens de igreja, depois fundamos teatro, show, fazíamos show, assim, os artistas daqui mesmo. Eu nasci aqui no Rio Buzeiro, ali onde tem na pista, aí para baixo, naquele alinhamento onde tem aquele restaurante, uns 600 metros, direto para baixo. Ali tinha uma fazenda de Miga Fonseca, e papai trabalhava lá com eles, eu nasci lá. Aí fui crescendo, mas toda a vida na agricultura. A vida naquele tempo era difícil, não era hoje como hoje, não, senhor. Tudo mudou. Se virava porque se caçava um peba, um verdadeiro, que tinha, né? Papai tirava um mel, às vezes, pegava um dia de silvício, tirava uma madeira, estaca, uma coisa assim, também era difícil, mas às vezes pegava, a gente trabalhava. Eu nasci em 35, no dia 13 de janeiro de 35. Fui vaqueiro 17 anos. Quando papai cansou, eu fiquei. O trabalho de vaqueiro era no mato. Naquele tempo não existia quase, carro não existia. Não é como hoje que a gente vai ali. As viagens que eu fazia, que eu faço hoje, dentro de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, era meio-dia. Porque ou era a cavalo ou a pé. Não existia moto, não existia carro, nem caminho para caminhão, nem carro nenhum. Não tinha ninguém, não, naquele tempo não existia. Nasci e me criei aqui. Eu com problema de coração e que queira que não quer, se deprime, né? Tem uma que a gente se deprime, né? Aí encontrei um amigo meu, aí disse lá, tem uma forma. Eu sou rádio amador, porque você não compra um também, para nós conversar, a gente é o do Rodrigo Carnaubais. Comprei, sou viciado em rádio AM, porque realmente atravessa serra. Já o FM não, o FM ele vai pertinho, tem qualidade, estéreo, mas não tem rendimento para você conseguir ouvir. Por exemplo, lá em casa, à noite, eu escuto as emissoras de Pernambuco, de Recife, escuto de João Pessoa, entendeu? De Salvador. Então, Fortaleza quer que você faz um aparato onde você, no final do dia à noite, você tem colhido muita informação. Porque quanto mais você escuta, quanto mais você pesquisa, você aprende. Francimar Fonseca Tavares, técnico agrícola e posteriormente agricultor. Na realidade eu nasci em Mossoró, mas já me criei aqui, entendeu, desde sempre. Depois terminei o primeiro grau, o segundo grau fui terminar em Ceará Mirim, no Colégio Agrícola. Trabalhei em algumas empresas privadas e depois decidi, na realidade, tentar produzir um pouco mais limpo e oferecer algo melhor, tanto para minha família como para alguém que realmente venha comprar nossos produtos. Quando se ama a vocação, tudo que se faz é por amor. Então, eu quando cheguei a Carnaubais era seminarista, assumi a paróquia como seminarista, o bispo me confiou esta missão. Depois fui ordenado diácono e continuei as tarefas pastorais, paroquial. E quando padre, fui ordenado em 7 de outubro de 2017, o bispo me deu a provisão de administrar.
A paróquia de Santa Luzia de Carnaubais, que compõe o município Carnaubais e Porto do Mangue, está dentro da diocese de Santa Luzia de Mossoró. Hoje nossa paróquia completa 14 anos de criação e dentro desses 14 anos, hoje a paróquia passa a ser chamada Paróquia de Santa Luzia e Beata Lindalva de Carnaubais. Então, diante das maravilhas de Deus, da bondade de Deus, em meio a tantas dificuldades na nossa vida e provação, não percamos a esperança em Deus que sempre está ao nosso lado. E a todos os carnaubaenses, que nós possamos sempre resgatar dentro de nós essa esperança, essa confiança, que já é fruto da nossa terra, de um povo que tem confiança, de um povo que renasce em meio às dificuldades. E por isso desejo a todos que a esperança nunca falte em nossos corações e que o amor esteja sempre presente em nossas vidas e que a luta para que a nossa terra seja cada vez mais uma terra de povo feliz e acolhedor, que não perde a esperança e luta sempre, confiando em Deus e na proteção de nossa padroeira Santa Luzia. E assim minha cidade vive um leque de opções. No Torrão dos Potiguares temos muitas dimensões. Carnaubais é um espaço, do paraíso um pedaço plantado nos corações. Fui visitar uma feira bem cedinho no mercado. Vi um ferente vendendo e o outro do outro lado, carne de porco e peixe pra nós comer cozinhado. Mas para quem improvisa já conhece o endereço. Quinta-feira no mercado, chegando lá eu padeço que o quilo de batata ninguém aguenta o preço. Olá, eu sou o poeta Almir Costa. Estou aqui para apresentar uma das minhas canções que eu fiz. Meu pai, que foi vítima de infarto fulminante, chegou a falecer. Eu fiz essa pequena homenagem ao meu pai, que é cantar aqui uma canção que tem o título Pai, dedicar a todos os meus amigos que tem pai e quem não tem pai também, né? Pai, nunca eu esqueci seu primeiro conselho, que serve pra mim como se fosse espelho, parece te ouvir a cada segundo. Pai, tenho do Senhor a simplicidade, carrego comigo sua honestidade, fosse para mim o melhor pai do mundo. Pai, eu tenho do Senhor a simplicidade, carrego comigo sua honestidade, fosse para mim o melhor pai do mundo. Mas me reclamaste com lágrima no rosto, passando pra mim uma nova lição. Pai, pra me ver feliz, vencer sem empecilho, tô arrependido, perdoa seu filho, aonde estiver me dás o seu perdão. Pai, pra me ver feliz, vencer sem empecilho, tô arrependido, perdoa seu filho, aonde estiver me dás o seu perdão. A Carnaúba, para o Vale do Açu, não só para Carnaubais, mas para o Vale do Açu, ela representou, em outro tempo, o principal fator econômico. A economia extrativista era o principal aporte, era a base da riqueza dos grandes proprietários aqui do Vale, né? A carnaubeira. Mesmo nos dias atuais,
com a grande devastação que houve, né, dos carnaubais, e aqui houve um projeto governamental que tinha a intenção de erradicar a carnaubeira. O projeto Baixo Açu ele traz isso, descreve isso textualmente na documentação do DENOC que você tem lá. Era o projeto, a intenção era erradicar a carnaúba e substituir por culturas como a banana e outras, né, a chamada fruticultura irrigada. Né? Então você tem aqui uma intenção governamental oficial de erradicar uma planta, né? Uma coisa que parece ser assim meio maluca, né? Mas de fato isso aconteceu aqui no Vale do Açu. Boa parte dessa erradicação prevista no projeto aconteceu, né? A segunda parte, que era o projeto de colonização, que não aconteceu, ela não se deu. Mas aí com a chegada das grandes indústrias aqui, ligada à fruticultura irrigada, você tem agora uma grande concentração dessa devastação, né, das carnaubeiras. Porque a carnaúba ela sempre foi usada pelas populações, seja pelas populações indígenas, que aqui estavam, né, antes do colonizador chegar, como para os próprios colonos que vão se estabelecendo nessa região. Né? Então você tinha o primeiro uso da carnaúba para a produção de velas, né? Então a chamada indústria dos pobres. Né? Então a cadeia produtiva da carnaúba é muito complexa, porque a gente está falando aqui de uma ponta, que é a parte da produção, da extração do pó e produção de cera. Aí você ainda tem o artesanato, né? 20 anos nós fundamos a Associação de Artesanato e o nosso pensamento no momento da fundação desse artesanato não era só o trançado da palha, e sim a preservação da carnaúba. A carnaúba que vem sendo explorada de uma forma errada, né? Com derrubadas, com queimadas, e a gente viu no artesanato, no trançado, uma forma de produzir esse artesanato, gerar renda e preservar a carnaúba. Quando eu vi várias mulheres desocupadas, entre aspas, né, ansiosas por algum trabalho e uma paixão, né, uma paixão pela arte também, né, porque não adianta você também estar querendo fazer uma coisa se você não é apaixonada por aquela coisa. Movida por essa paixão de produzir o artesanato através da palha de carnaúba e pela questão impulsionada por mim, porque o meu desejo era além do artesanato, que foi a preservação da carnaubeira, e é isso a gente se contagiou. Unimos essas mulheres num centro de convivência que tinha do lado da Igreja Católica há 20 anos atrás, e aí a gente precisou está legal. O que é estar legal? É estar com o estatuto, né? Estar ligado à Receita Federal, todas as partes legais de uma associação. Esse tipo de cestaria é muito vendável para café da manhã, para botar na mesa, até na mesa das pessoas de casa, né? Onde você bota garrafa de café, açúcar para decorar a sua mesa e ter. Então, assim, a gente trabalha exatamente com a cestaria, né? O produto que nós fazemos com mais frequência lá são as cestas, né? Elas são, e as bolsas, que é o carro-chefe também, porque você sabe que mulher gosta de andar empiriquitada, né? E uma bolsa bem trabalhada chama atenção e é bacana. Eu sou filho dessa terra, né? Sou filho de agricultores, né? A relação que eu tenho com o município, né? Assim, é uma relação. Eu não costumo dizer que eu não sou bairrista, né? Mas eu acho importante que a gente tenha esse sentimento de identidade com o lugar, né? O sentimento de pertencimento, né? É importante, né? Para você se situar. Porque, afinal de contas, não somos folhas secas, né? Levadas pelo vento, né? Então, você pertencer a um lugar, ter esse sentimento de identidade a um determinado lugar, é até porque as suas raízes, né? Família, amigos, né? E outras relações, elas estão nesse lugar que a gente pode chamar de porto seguro, né? Hoje, quem sustenta, na realidade, um município pequeno como Carnaubais é a agricultura familiar. Hoje, na realidade, eu adotei não usar agrotóxico, entendeu? Eu não uso agrotóxico. Hoje ainda eu estou usando o produto químico, que na realidade seria a adubação química. Porque a orgânica, hoje um caminhão, no caso de esterco,
independente de qual animal seja, é em torno de R$600, entendeu? Então, na realidade, tudo bem, é um investimento. Talvez não seria um custo, mas um investimento. Mas hoje mesmo, entendeu, para o pequeno acaba ficando inviável. Mas eu tenho tentado, na realidade, produzir muito mais limpo do que muitas pessoas realmente estão encontrando aqui na região. O produto, na realidade, acaba realmente sendo mais saboroso. De certa forma, ele tem uma durabilidade maior. Quando vai para o supermercado, ele acaba realmente tendo uma durabilidade maior. E também eu tenho certeza que estou oferecendo para minha família algo mais limpo. Se eu disser a você que é fácil, não é não. Não é, de maneira nenhuma. Porque precisa desses investimentos e acaba realmente assim, na maioria das vezes você precisa comprar um determinado produto e acaba não tendo, entendeu? Aquele dinheiro para realmente você chegar e comprar, por exemplo, um acelerador de compostagem. Então acaba realmente impactando esse recurso que eu falo na questão do investimento, entendeu? Que falta para a agricultura familiar, como também o conhecimento. O conhecimento de alguns agricultores realmente acaba impactando na produção. Eu não só gosto, deveria ser na realidade uma outra palavra aí, entendeu? Além do gostar, né? Sei lá, amar, entendeu? Realmente é uma cidade que foi aqui não poderia dizer que foi aqui que realmente minha mãe deu a luz, né? Mas foi aqui que realmente me criei, entendeu? E tenho minhas raízes e tenho 2 filhos e realmente pretendo que eles realmente possam se desenvolver aqui. Minha família toda mora aqui, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Tenho muitos amigos aqui. A busca pela música hoje no município eu vejo que baixou bastante comparado com como era antes. Que eu me lembro que no Projeto Quando a gente começou a fazer eram uns 50 alunos, sabe, por turma. De violão, de flauta, de tudo, era muita gente, sabe? Aí hoje eu não vejo mais essa busca, até porque por causa também da questão da mídia, que vem também influenciando demais os jovens a não gostar também de uma música, assim, de aprender de uma música mais bem pensada, mais bem elaborada, né? Estudar música mesmo, né? Tudo tá muito imediato. Aí daí eu terminei lá o curso em 2019, a licenciatura, e foi aí que começou a surgir esse negócio de Covid, né? Covid pra lá, Covid pra cá. Aí já acabou, não tinha mais como dar aula, né? Porque, tipo assim, acabou 2019. Aí também uma educação já não estava naquela melhor fase, já estava também... já estava sem recursos, né? Para poder manter tudo. Aí veio 2020, e 2020 acabou tendo só o carnaval, e depois do carnaval já fechou tudo, né? Aí ficou naquela coisa, a pessoa já tendo que ficar atento para editais, para essas leis de fomento à cultura. Carnaubal foi uma cidade das lutas camponesas, do sindicato do Garrancho, né? Da luta sindical. Carnaubal tem uma história política. Foi nas eras de 40, aqui numa região chamada como Canto Comprido, um açude que tinha, era uma reserva d'água, né? No Canto Comprido, onde houve um vasto tiroteio entre policiais e fazendeiros com os militantes do movimento sindicalista, onde nesta ocasião foi assassinado Arthur Felipe, que colocaram como responsável por esse crime o sindicalista Manuel Torquato, que é realmente o ícone do sindicato do Garrancho. A ideia do filme surgiu de Luiz Gonzaga Cavalcante, Luizinho, que foi ex-prefeito. E ele tinha e temos um culto de respeito
a um sindicalista, filho aqui da nossa cidade, que já foi estudado até na França, que é o Manuel Torquato, que foi o líder do sindicato do Garrancho. E que, saindo daqui para Mossoró, na época que o PCB atuava lá na região, ele se engajou nessas lutas sindicais, nas salinas, a luta pela reforma agrária e essa coisa toda. E a gente foi sabendo dessa história depois, através de Brasília Ferreira, principalmente, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente foi conhecendo a história, então ele se encantou de fazer um filme sobre Manuel Torquato. Aí veio com a ideia e a gente começou, quer dizer, ele começou a dizer como eram os tipos das pessoas, como era, onde tinha acontecido o fato tal e tal. E aí a gente foi fazendo um roteiro do filme com os atores daqui mesmo, né? Não teve ninguém de fora, mas fomos fazendo o filme e aos trancos e barrancos. Inicialmente ele dizia que tinha conseguido o apoio do governador Lavoisier Maia, que iria doar umas coisas, uns iriam doar roupas para os atores, iriam arranjar fardas da polícia, arma do exército, tudo isso para fazer melhor a filmagem, mas a gente, quando começou o filme, as coisas não foi chegando. Nem transporte a gente tinha. No início a prefeitura disponibilizou, mas já no final das filmagens tinha sido até cortado, já tinha rompido, o Luizinho rompido com o prefeito da época. Então tudo estava sendo difícil, ele foi abreviando as coisas. Eu acho que o filme não chegou a ficar maior nem melhor pelas faltas de condições. Depois da luta das salinas, vamos lutar pela reforma agrária. Precisamos fazer ações mais fortes, mais decididas e com coragem. E tenho certeza, nós não estamos sós. Ô, pessoal! Mentira, que satisfação. Sonhar nunca é demais, viu, nega? Que esse sonho é antigo. Tô todo arrepiado de eu ver uma turma de Natal trazida por meu querido Joselito, vir na minha casa conhecer meu trabalho feito todo em papelão. Isso é muita satisfação. Sejam bem-vindos, vamos entrar. Olha esse trabalho todo feito em cabaças, papelão. Aqui eu faço do rosto do boi, só aquela caveira do rosto do boi, aí eu faço a armação nela, que é para fazer o boi de rei. Meu pai, eu nunca vi ele gostar muito de cinema, não. Ele era um homem muito do trabalho dele, da casa dele. Aí, a gente em Areia Branca, quando foi em setembro, porque ele era aqui de Carnaubais, ele queria voltar para Carnaubais, e ele começou a fazer um cinema, que foi um presente para mim, né? Ele começou no primeiro tijolo. O prédio é um prédio bonito, é o prédio mais bonito dentro de Carnaubais, lá do lado do mercado. E eu fui com ele para Recife, para a gente comprar o projetor, daqueles de rolo. Eram 2 rolos, era a maior dificuldade do mundo para a gente conseguir esses filmes. Esses filmes eram conseguidos na rodoviária antiga, lá na Ribeira. Você se lembra? Não sei se você se lembra, que tinha umas locadoras que eu me arrepio. Eu comecei a fazer o cinema quando eu era criança. Eu pegava uma caixa de sapato, uma lâmpada queimada, enchia d'água, uma lanterna, eu acho que você já deve ter visto falar nisso, e botava uma película de cinema, de fotografia, e passava a imagem na parede. Desde criança que eu fazia isso.
E a entrada, para a criançada entrar, era palitos de fósforo. Cobrava palito de fósforo para a turma entrar. Não era só eu que tinha, não. Eram vários garotos. Teve uns que fizeram até a imagem se movimentar. Desse tempo da minha juventude. Aí, cinema, arte, teatro... Eu acho que eu nasci para essas coisas. Eu sempre gostei. Desde criança que eu gosto dessas coisas. Esses meus trabalhos são todos feitos de papelão. Eu pego um pedaço de papelão, olha. Isso aqui é uma pedra que eu acho aqui na frente da minha casa. Olha, eu pego a pedra e faço vários trabalhos de artesanato. Eu gosto muito de fazer essas coisas, sempre fiz. A arte é uma coisa, é o meu passatempo. De dia fazendo essas coisas, de noite assistindo meus filmes, minhas coisas, que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de arte, de cinema, de teatro, de boates. Aqui tem as luzes da boate e aqui você tem o cinema. Aqui o Cine Teatro São Luís, que nunca vai morrer, que sempre foi o nome do cinema da gente. Aqui é o telão e coloca o projetor ali e a imagem é maravilhosa. Hoje a Bela Carnaubais transcende a nossa história, traz consigo as lembranças de seus momentos de glória para que seu povo viva e relembre sua memória. Não tem como esquecer o povo desse lugar, as figuras, os artistas, esse povo singular que deixaram suas heranças plantadas para brotar. Meu nome é Zumira Fradel Filho de Lucena. Eu nasci na comunidade de Rosário, que pouca gente conhece. E fiz o curso, naquela época era programa de admissão, né? A quinta série era um programa de admissão que quando você terminava já ia para o ginasial, né? Eu fiz em Açu, na Escola Tenente Coronel José Corrêa. Quando eu terminei, aí tinha aquela história, né? Que eu sempre me destacava, porque eu era muito inteligente, aquele negócio todo, muito nova, assim, mas eu tinha muito assim, sei lá, aquela vontade, né, de trabalhar, principalmente a educação, né. Aí vim ensinar, fiz a matrícula, tinha 42 alunos, porque só era eu, 42 alunos. De primeiro, menino que nunca tinha ido à escola, crianças que nunca tinham ido, quando completava, porque naquela época só ia com 7 anos, né? Quando eu completava 7 anos, mas não tinha escola, não tinha professor. Criança que já tinha estudado, às vezes 1 ano, 2 com o professor ia embora, né? Não particular, não sabe? E não ficava sem professor. E finalizando, eu fiquei com 42 alunos. E eu fiquei ensinando a 4ª série particular. Porque os meninos terminavam a terceira e não tinha para onde ir. Ficava tudo ali. E não tinha os outros anos? Não tinha, e a dificuldade, não tinha carro. Hoje tem transporte, você quer estudar em Açuvá, se quiser estudar onde você quiser, tem carro pela prefeitura. Mas nessa época não tinha nada. Se o pai não tivesse condições de botar para estudar em outra cidade, ficava ali, parava ali e acabou, não é? A Escola da Algisa tem um valor imensurável na história da nossa cidade. Por ser a escola pioneira, a Escola da Algisa teve início num lugarejo chamado Vila de Santa Luzia. Posteriormente foi construído o prédio na nova cidade, Carnaubais. A Escola da Algisa formou muitos carnaubaenses, inclusive eu fui aluna da Escola da Algisa, todos os meus irmãos. Eu tenho um orgulho muito grande de falar da Escola da Algisa, porque fui aluna, posteriormente professora e recentemente tive o privilégio de contribuir sendo gestora dessa escola. E é um orgulho muito grande poder contribuir com a educação da minha cidade que eu amo e que eu gostaria muito de vê-la transformada numa cidade melhor, ou de vê-la evoluir, ou de vê-la crescer no aspecto educacional e cultural.
Nós temos aqui a fotografia da professora Dalgisa. A professora Dalgisa foi a pioneira na história da educação do nosso município. A Dalgisa é natalense, veio morar em Açu. Foi aluna da Escola José Correia em Açu, foi também professora e posteriormente veio atuar em Carnaubais, sendo a professora pioneira. E a nossa Escola Dalgisa traz o seu nome em homenagem a essa figura ilustre e importantíssima que contribuiu muito com a história da nossa cidade. A Escola Dalgisa faz aniversário dia 22 de agosto. Costumamos comemorar com uma grande festa e a Dalgisa tem um valor imensurável na nossa história por ter sido essa grande mulher que contribuiu com a educação e com a nossa história. Era um negócio tão bom, sabe? Era tão bom que eu fazia, que eu gostava de fazer, que eu gosto ainda, não faço que eu não posso. Né? E eu tentava de todo jeito que aquele menino aprendesse, que procurava 1000 maneiras e aprendia. Né? Tinha uns que choravam, não aprendo não, dona menina, não aprendo não. Eu dizia, aprende. E aprendia. Uma felicidade muito grande, viu? Eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu me sinto muito feliz em ter contribuído e ter ajudado. Vai descer do vale, que me 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 vai descer do vale. Oi meu pé de quando, oi meu pé de quando, oi meu pé de quando vai crescer. Oi meu pé de quando. Oi meu pé de quando, oi meu pé de quando vai florescer. Que me vai descer do vale, que me vai descer do vale, que me vai descer do vale. Que me vai descer do vale, que me vai descer do vale, que me vai descer do vale. Oi meu pé de quando, oi meu pé de quando, oi meu pé de quando vai crescer. Oi meu pé de quando, oi meu pé de quando, oi meu pé de quando vai florescer. Nossa gente e nossa história, nossa gente e nossa história vai acontecer. Nossa gente e nossa história, nossa gente e nossa história vai acontecer. Nós somos uma família oriunda do Patu, né? Um município, uma cidade do Rio Grande do Norte, onde os avós, os bisavós, né, que vieram para aqui, e nasceu na cidade meu avô, que começou a vida dele, lógico, como agricultor, como quase todo mundo, né? E a trajetória foi, depois disso, de agricultor, ele se tornou um grande ferreiro. Na consequência da criação da estrada Açu-Carnaubais, onde foi aberta por homens, né, chamado de caçaco, eles trabalhavam pela feira. Então o vovô participou disso e ele tinha que bater a enxada para amolar as ferramentas e ele se tornou um ferreiro. E aí
começou a construir a oficina dele, ferreiro. Depois de ferreiro, ele começou a construir esses moinhos, né? Cataventos. E se tornou também um dos maiores construtores de catavento da região. E aí nasceu, foi 13, 11 filhos. Um deles, né, meu pai, que enveredou pelo ramo de transporte. Esse ônibus é o pioneiro da história, né? O primeiro ônibus, ele foi comprado em Natal. Foi uma luta, né? Vovô com as economias dele, mas com o pensamento de empreendedorismo, algo que ninguém nem explica como, naquela época, né? Em 1962, a Ciferal, ele foi comprado em Natal, ele passou 3 dias, né, para vir para Carnaubais, com toda a deficiência. Meu pai não sabia dirigir muito o ônibus, mas trouxeram, né? Estrada de barro ainda, né? E conseguiram chegar e causou um susto muito grande na cidade, por ninguém conhecer, né? Ninguém conhecia. Ele chegou dentro da cidade, foi muito menino correndo, muita gente se escondendo, mas ele foi o pioneiro, né? O primeiro de 10, a empresa Manso, né? Foi registrada, era uma empresa registrada, tinha várias linhas registradas, e onde foi o carro-chefe, conseguindo comprar 10 após dele. Esse ônibus fazia viagem para Canindé, no Ceará, Juazeiro, fazia turismo para Tibau, Majorlândia, Natal. Então esse foi o primeiro da história, e estamos aqui tentando ainda preservá-lo, né? Com muita luta. Todos já venderam, e foi guardado esse aqui, onde ele criou os 6 filhos, né? Tem todo um patrimônio, foi tudo oriundo desse ônibus, né? No início. Bom, eu costumo dizer que a gente, sem esse resgate cultural da história, né? Porque isso tem tudo a ver com a história de Carnaubais, né? Do Poço da Lavagem, de Santa Luzia, sempre foram os nomes colocados. E a importância de preservar isso aí, preservar a história. O misto era um carro, um Chevrolet, com 3 bolés. Ele foi tirado, era carroceria de cabine de aço, como se chamava, aí foi cortado e foi feito 3 bolés, chama-se um misto. Carregava 20 passageiros só embaixo, na bolé, né? E tinha carroceria ainda para carregar a carga. Enquanto o outro só carregava 2 pessoas, né? Ele carregava 20. Então esse era o grande carro na época de passageiros, né? Ele tinha as bolés, 2 bolés, além da do motorista, mais 2 bolés, né? Que o pessoal ia e a mercadoria ia atrás. Fazia segunda, quarta e sexta a linha de Macau. Daqui para Macau, viajei daqui para Sul, dia de sábado. Eu queria muito poder, além do resgate, manter, né? Porque a gente tem muito, a gente sabe que para manter a cultura hoje as pessoas não, os governantes não olham muito para isso, eles veem uma coisa assim muito, sei lá, em terceiro plano. E a gente tem essa importância. Eu acredito que esse ônibus, com a história do meu avô, com a história da empresa, ele trouxe o desenvolvimento dessa cidade. É no rosto dessa gente que está presente a cultura. No falar, na culinária, na boa semeadura, os boêmios seresteiros faz parte dessas figuras. Núbia foi a bela musa que cantou e encantou. Os romances, as paixões, com amor ela falou, e com sentimento nobre na música se destacou. Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo, não interessa a ninguém. Se o meu
Passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Sou mãe de 4 filhos, tenho 33 anos. Eu nasci na cidade de Areia Branca e vim morar aqui em Carnaubás quando eu tinha 7 anos, né? Acho que no caso faz uns 20 e poucos anos que eu moro aqui. Aí vivi minha infância quase toda aqui em Carnaubás, né? Aí conheci esse lado de cantar. Então desde meus 15 anos de idade que eu canto até hoje. Aí a Secretaria de Cultura lançou esse projeto da Mais Bela Voz de Ouro no Bela Lafayette. Então, como eu cantava, meu esposo que me inscreveu, né, no concurso. Então, eu participei da primeira eliminatória, passei. Aí na segunda não pude porque já tinha outros calouros para se apresentar, para competir. Aí na terceira eliminatória eu participei novamente e aí ganhei, né? A gente lançou CD, teve cópias, foi vendido e daí... Quando a gente foi o dia do lançamento do CD, que eu ganhei, da Mais Bela Voz, outros terceiros de outras cidades viram o meu trabalho e gostaram do trabalho de Núbia, né? Então me levaram para outra cidade, que foi na Areia Branca. Pronto, e desde aí eu chorei, assim, cantando Núbia. Então, assim, tem vários cantos que eu vou cantar que só querem Núbia, estilo sereste, né? Como Mossoró, Macau, Areia Branca. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem és tu? Quem fosses tu? Não és nada. Se na vida fui errada, tu fosse errado também. Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício, me trocando por alguém. Núbia nasceu no Xambá, município de Carnaubás, mas muito menina foi para o Rio de Janeiro, muito criança. Quando ela nasceu, Carnaubás pertencia a Açu. Seu registro é como filha do Açu. Mas nós a temos como nossa filha porque ela nasceu no nosso torrão. Depois foi um pouco relegada aqui pelos prefeitos passados. Porque ela vinha cantar ali em Açu, vinha para o Alto do Rodrigues, cantava e nunca vinha cantar aqui. Nunca foi convidada nem contratada para vir cantar em sua terra. Toda essa sua vida, ela só cantou uma vez aqui. Foi na administração do Luizinho que ela veio e gostou muito. E se justificou, né, como filha de Carnaubás e nunca ter vindo aqui porque nunca tinha sido convidada. Eu não sei se ela que se fez rogada ou se os prefeitos foram descuidados. Mas na realidade ela veio e gostou. Só que não voltou mais. Depois disso, com pouco tempo, ela faleceu. Era uma cantora, e todo o Brasil sabe disso, a canarinha de ouro do rádio brasileiro naquela época. Uma cantora de muitas músicas, cantou com os maiores cantores. E era nossa conterrânea. E ela realmente nunca tinha vindo a Carnaubás. Ela é filha daqui. Ela nas entrevistas dizia que era de Açu, porque na verdade, na época que ela nasceu, era município de Açu. Né? Mas ela tinha uma vontade de fazer um show aqui. Mas fomos nós que trouxemos ela. E ela veio, ela ficou na Câmara. Ela chegou quase uma hora mais antes do show.
e demos assistência. De lá fomos para o ginásio, que é a solenidade ia ser lá, de entrega de título de cidadã e comenda. E fomos para lá, ela recebeu a comenda e ela recebeu o hino de Carnaubais, ela ficou encantada. Segundo o motorista que foi deixar ela, foi buscar e foi deixar ela, ela foi até Natal ouvindo o hino de Carnaubais, ela chorava de emoção, que o hino de Carnaubais é muito bonito. Aí ela fez um grande show, que eu achava que ia ser um show, que a Núbia é aquela coisa de gente velho, dos anos o quê? 50, né? As pessoas, mas ela encantou. O show de Núbia foi uma coisa assim, maravilhoso. Se eu errei, se pequei, pouco importa. Se aos teus olhos estou morta, pra mim morresses também. O movimento sindical, amigo, esse aí eu falo de cátedra porque fui, inclusive, funcionário da FETAR, da Federação dos Trabalhadores. Isso numa época em que meu pai, aqui com muita luta, muita coragem, muita determinação, ele ousou ir de encontro ao poder bastante fortalecido dos proprietários, dos donos da riqueza do município. E ele, sendo filho de uma família já abastada, que tinha bastante condição de propriedade e tal, mas ele toda a vida teve uma mente aberta, né, mais para o coletivo, para a parte social. E neste aspecto ele convidou uma turma de amigos, de companheiros, trabalhadores da agricultura a fundar esse sindicato. Onde aqui esta fotografia está aqui mostrando, é a primeira diretoria do sindicato, certo? Desses aqui, apenas 5 estão vivos, os restantes foram para a eternidade, inclusive meu pai. E em 31 de outubro de 1971, data da fundação, eles foram impedidos no momento de fazer a abertura da fundação do sindicato. Meu nome é Antônia da Silva Dantas, né? Eu nasci no Rio Umbuzeiro, aqui perto de Carnaubais, uma comunidade, em 1965. Depois a gente veio aqui para Carnaubais, meu pai comprou uma propriedade, né? Meu pai era vaqueiro, aí comprou uma propriedade e nós ficamos morando aqui em Carnaubais, né? Eu estudando aqui nos colégios e daí comecei a conhecer o movimento sindical. Meu pai passou a ser gerente de fazenda, né? E aí eu também via nas fazendas vizinhas injustiça. Aí eu disse, eu um dia vou ser dirigente sindical, para defender o direito dos trabalhadores, né? Assim que eu assumi o sindicato, a gente foi lutar pela reforma agrária, pela questão da terra. Hoje nós temos 10 assentamentos no município de Carnaubais, na faixa de umas 1.500 pessoas assentadas, titulares, né? Aí quando a gente soma com a família, chega a 4.000 pessoas, 5.000 pelo número de família que tem dentro do assentamento. Hoje, se você tiver a sua terra para você se aposentar, para você ter o seu salário, maternidade, benefício, tem que ter a terra. Nenhum proprietário quer mais assinar para ninguém, né? Porque antes você ia, proprietário assina aqui, hoje não. Você tem que realmente ter. Então esse trabalho que nós fazemos aqui é que eles tinham o seu contrato, quem não tem a terra, mas tinha um contrato de parceria e para ter os seus direitos, né? Então, assim, esse é o nosso trabalho. Você vê aqui o dia todo tem trabalhador, é a questão da DAP. Aqui nós lutamos pela DAP, lutamos pelas políticas públicas, medicamento, que aqui a gente tem a questão, muitos trabalhadores que são doentes, que não têm condições da medicação. O sindicato também chega junto com a medicação. Às vezes tem trabalhador que não tem como fazer um exame, a gente também chega junto com eles aqui, né? E esse é o trabalho, é no dia a dia, não só no direito trabalhista, mas sim em todos os direitos que o trabalhador tem.
a gente estamos juntos aqui. Eu me sinto realizada porque eu gosto de ajudar. E assim, eu fico triste que quando chega uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora, que eu não tenho uma resposta concreta que ajude, né? Porque hoje você sabe, a gente tem que falar a verdade. Lei é lei, e lei a gente não discute, a gente cumpre, né? Então, assim, eu me sinto realizada com o meu trabalho. É em casa, às vezes à noite, estamos em casa, quando a fé chega, eu atendo em casa, eu atendo em qualquer canto que eu estiver, não só aqui no sindicato, mas onde eu chego, eu atendo. Eles perguntando, Toninha, como é a aposentadoria, o que eu faço? Eu oriento os trabalhadores. Então, essa é a minha vida, é um movimento sindical. Desde criança que eu gosto muito de ler. Então eu e minha irmã a gente se reunia para fazer rodas de leitura. E essas rodas de leitura eram com cordéis, aqueles cordéis bem antigos que minha avó tinha. Minha avó tinha uma caixa de cordéis. Então a gente fazia essas rodas de leitura. E aí eu fui tomando gosto. Eu não sabia que eu sabia escrever. Aí o contato com o Zelito me ajudou bastante. Quando ele era assessor de cultura da cidade, ele trouxe uma oficina de cordel com o poeta Geraldo Amâncio, do Ceará. E aí, a partir dessa oficina, eu disse assim, eu acho que eu sei escrever, fui tentar escrever. E aí escrevi o meu primeiro cordel, mostrei a Zelito, ele gostou, ele disse que eu tinha dom. E esse dom poderia ser desenvolvido. Então a minha família já é uma família de poetas, o meu tio... minha avó, que já é falecida, também escrevia. Minhas tias de Areia Branca, que são as irmãs da minha mãe. Então já é uma coisa de família. Aí eu comecei a escrever, e daí foi surgindo vários cordéis. Na verdade, é uma cidade de gente altaneira, encorajadamente ela tem lutado para sair do marasmo em que muitos a querem submeter. Sopra o vento e traz esperança. Nossa gente é de braço tão forte que a palma da palmeira alcança a grandeza do corte a consorte. Palmeiral, portal da beleza, fonte de uma vila encantada. Sobrado, sobra a certeza que em nós és terra dourada, poço da lavagem constante, lembrando o passado que faz fé de cada um mais, amo de cada um mais. Passa o tempo, cresce a vontade de te ver quando radiante da velha cidade, a saudade do teu povo nobre e confiante.
seguros na mão da justiça, colhe os frutos que a natureza deu. Divina luz apaga o fogo que atiça, protege o que nos concebeu. Faz do teu presente gigante na defesa do amor e da paz. Vem de Carnaubais, amo de Carnaubais. Histórica cidade rainha, subsolo de grande valor, no chão da margem ribeirinha, promessa do seu lavrador, que faz o cultivo da terra, defendendo o bem da região. Vale em nós, assim não encerra. Corre o rio na palma da mão, que o futuro aponte adiante. Gratidão às flores dos quintais. Vem de Carnaubais, amo de Carnaubais. Vem de Carnaubais, amo de Carnaubais. Vem de Carnaubais, amo de Carnaubais. Vem de Carnaubais, amo de Carnaubais.